Bom, pessoal, algumas pessoas me pediram pelo YouTube como que eu faço para organizar os dados hidrológicos da ANA, aqui debaixo do site da ANA, daquele formato matricial em que eles são baixados, né, para um formato de uma única coluna, né. Eu respondi que existem algumas opções, né. Uma delas é ter um estagiário caprichoso que faça esse trabalho para nós, né. Então, faça isso manualmente e vá copiando e colando cada uma das linhas daquela matriz em uma única coluna, né. Mas claro, isso é um procedimento trabalhoso, leva tempo e eventualmente dinheiro também, né. Uma outra opção que eu adoto é fazer um programa. Eu fiz um programa em MATLAB que faz essa conversão de forma automática, né? Mas para isso você tem que ter o MATLAB instalado e conhecer um pouquinho de programação, né? Então nem sempre é viável também. Então, fuçando um pouco no Excel, eu descobri uma forma de fazer isso no Excel, usando uma função que se chama desloc, ok? Não é muito simples, mas para quem conhece Excel, acho que vai facilitar bastante a vida, tá? Então, nós vamos fazer um exemplo. Vamos baixar lá uns dados lá no site. Vou baixar os dados de vazão de uma estação filométrica que chama Capitão Enéas, no Rio Verde Grande, lá no norte de Minas. Uma estação que eu tenho trabalhado recentemente. Então, vou pegar os dados de vazão. Vamos baixar, né? Ele vem zipado e dentro desse zip tem um arquivo texto, né? Abrindo esse arquivo texto, eu tenho inicialmente um cabeçalho, que não interessa muito, e aqui começa a parte que nos interessa, né? Então, um cabeçalho dos dados e os dados propriamente ditos. Vamos copiar só essa parte e vamos colar aqui na nossa planilha, né? Inicialmente, esses dados vêm desformatados, né? Eles vêm com uma grande massa de texto, né? Que não dá para trabalhar nessa forma. Então, a gente tem que converter isso de forma que cada valor numérico fique em uma diferente célula, né? Para isso a gente vem aqui no Excel, texto para colunas, e vejam que o arquivo txt ele usa como separador entre dois dados consecutivos o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula é o separador entre dados aqui. Então, aqui no Excel para separar a gente vai ter que usar essa mesma lógica, né? Então, usar o ponto e vírgula para separar, né? Avançando aqui, então ele me traz um conjunto de dados, né? Onde eu tenho para cada mês algumas estatísticas e os valores diários de vazão, né? Nós vamos excluir essas estatísticas e vamos ficar só com a data e a vazão, ok? Vamos ordenar essa data de maior para menor. Então, nessa série eu tenho dados desde 1º de maio de 1976 até 31 de julho de 2016, ok? E cada linha dessas corresponde a um conjunto de 30 ou 31 dados, né? Ou seja, um mês de dados. Ok? E agora o nosso trabalho é converter essa matriz mês a mês em um vetor de uma única coluna, né? Onde eu tenho o primeiro dado em 1º de maio de 1976 e o último dado em 31 de julho de 2016. Então eu vou criar esse vetor aqui. Não sei se existe uma forma mais rápida de fazer isso, mas é só ir acompanhando aqui pelo contador que daqui a pouco ele vai chegar na minha data final. Pronto, 31 de julho de 2016. Ok? E aí, gente, nós vamos usar uma função que se chama desloc. Ok? Essa função desloc, vamos dar uma olhada como é a sintaxe dela, né? Essa função desloc, ela adota inicialmente uma referência, ok? Então vamos dizer, eu vou usar essa célula G1 como referência e a função desloc vai me trazer um valor situado a y linhas dessa célula de referência e a x colunas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu use G1 como referência, vou querer o valor que está a 3 linhas abaixo
e a 3 linhas à direita, ok? Então, 1, 2, 3 abaixo, 1, 2, 3 à direita. Provavelmente essa forma vai me retornar o valor de 0,4018, ok? Como esperado, 0,4018. Então, essa fórmula é simplesmente uma maneira de eu encontrar valores em uma matriz a partir de uma referência cartesiana, vamos dizer assim, ok? Então, para cada um desses valores, eu vou ter que determinar qual é a linha e qual é a coluna correspondente à vazão dessa determinada data, ok? A coluna é mais simples, né? Porque vejam que cada coluna corresponde a um valor diário dentro desse mês. Então a coluna 1 corresponde ao valor do dia 1, coluna 2 ao valor do dia 2 e assim por diante. Então, sabendo o dia, o valor numérico do dia da minha data, eu consigo achar a coluna em que se encontra a minha vazão. A linha é um pouco mais complicado. Por quê? Porque da forma como estão organizados esses dados, o que acontece? Cada linha é um mês, porém pode ocorrer de pular 2 meses de uma linha para outra. Vejam aqui o exemplo de outubro de 76, que pula direto para dezembro de 76. Por quê? Porque no mês de novembro não teve nenhuma leitura de cota e, portanto, de vazão, né? Então ele simplesmente excluiu, suprimiu o mês de novembro dessa nossa série, né? Isso traz um certo problema para a gente, porque a gente vai ter que contornar isso aí, tá? Então, para contornar isso, primeira coisa, nós vamos numerar essas linhas, tá? De 1 até n, onde n é o número total de linhas, tá? Ok? E aí, agora a nossa função ela vai procurar, então, essa referência aqui, ok? Nós também vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar essa data e vamos escrever ela em formato sequencial, ok? Então, essa data aqui de 1º de maio de 76, ela tem um valor inteiro sequencial que corresponde a essa data, ok? Né? E é a partir desse número inteiro sequencial que a gente vai fazer a busca, então, depois, ok? E aqui a gente vai usar algumas funções de data e hora do Excel, que é o seguinte, é a função dia, então eu vou querer que ele me retorne o dia correspondente a essa data, né? Que é o dia 1. Aqui o mês, que é o mês correspondente a essa data, mês 5, e ano, ou seja, o ano correspondente a essa data, que é 1976. E aí vamos copiar esse valor para todos os valores. E aqui também nós vamos criar uma linha adicional, vamos copiar a data e vamos converter ela para formato numérico sequencial, ok? Esse valor da linha nós vamos copiar para cá e aí nós vamos usar inicialmente uma função que se chama procv, ok? Antes disso, nós vamos fazer o seguinte, como ele tem que procurar aqui a linha, sempre considerando o primeiro dia do mês correspondente, ok? Então aqui nós vamos criar uma coluna adicional que vai ser data, onde eu vou ter o ano, o mês, e agora não o dia, mas sim o dia 1 desse mês, ok? Então, a linha para eu consultar qualquer data em maio de 76 sempre vai ser correspondente ao dia 1º de maio, ok? Isso eu também vou converter para valor numérico, ok? Aqui eu vou criar mais uma coluna intermediária e agora vamos lá. Ele vai fazer para mim a seguinte procura. Ele vai usar uma função que é procv. Essa função procv é o seguinte, ela procura um determinado valor, por exemplo, isso aqui, em uma matriz, né? E uma vez que ela encontrou esse valor, ela retorna um valor, pode ser uma casa
uma célula à direita, ou 2 colunas à direita, ou 3 colunas à direita, conforme for. Ok? Então, eu quero que ele me retorne qual é a linha nessa matriz aqui correspondente a essa data aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o proc_v, procura nessa matriz aqui, que tem as datas em formato numérico e as linhas. Procure nessa matriz. Aliás, desculpa. Procure esse valor aqui nessa matriz. E quando você achar, me retorne o valor da linha correspondente, ou seja, o segundo valor, ok? Então, aqui o que ele fez? Ele procurou esse valor aqui, nessa matriz aqui. Quando ele achou, ele me retornou o valor imediatamente à direita, que é 1. Né? E aí o seguinte, essa matriz da consulta ela tem que ser travada, né? Porque à medida que eu for andando para baixo, eu tenho que manter sempre a consulta na mesma matriz. Então, vou copiar essa fórmula e veja o seguinte. Para todos os valores do mês de maio de 76, ele me retornou o valor 1. Isso quer dizer que para todos os valores de maio de 76, ele vai procurar a minha vazão na linha número 1. Quando ele entrou em junho, ele achou a linha 2, né? E assim por diante. Não é isso? O que vai acontecer, por exemplo, em novembro de 76? Em novembro de 76, ele não tem nenhum valor. Essa linha foi suprimida. Então, quando eu chegar aqui em novembro de 76, e muito importante, muito importante. Essa função proc_v, ela tem duas opções. Eu posso achar o valor mais próximo do meu valor, que é o default dessa função, ou eu posso querer achar o valor exato. Nesse caso, eu quero achar o valor exato, ok? Então, para isso eu vou usar a opção falso, vejam aqui. Eu não quero que ele ache uma correspondência aproximada, eu quero que ele ache exatamente o valor aqui, né? Porque senão o que vai acontecer? Ele vai achar o valor do mês anterior ou o valor do mês seguinte, que não nos interessa, né? Ok? E aí, isso, é isso que está faltando. Agora nós vamos copiar novamente, e aí vejam o que acontece lá em novembro de 76. Ele não achou esse valor aqui nessa matriz, então ele me responde um valor de erro qualquer, ok? E pronto, agora eu já tenho as condições para achar a minha vazão correspondente de cada dia. Por quê? Eu tenho a minha data, eu tenho a linha onde ele tem que procurar, que é essa linha que eu calculei aqui, e eu tenho a coluna onde ele tem que procurar, que é esse valor aqui do dia, ok? Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar a opção desloc, utilizando como referência esse ponto aqui, fixo, L1, a y linhas e a x colunas, onde y é o número da linha que eu calculei e x é o dia correspondente, ok? Então ele achou aqui para dia 1º de maio de 76 o valor de 0,5403. E vamos pichar. Então vamos ver se pegar um dia qualquer aqui, por exemplo, dia 10 de maio. 10 de maio ele achou 1,19. E a gente vê que no dia 10 de maio, de fato, a vazão foi 1,19. Né? A gente segue ainda com um problema, que é o problema do mês de novembro. Aqui, né? Como ele achou ND, ele não tem um valor onde procurar. Né? Então a gente pode criar uma função adicional aqui, que é o seguinte.
se. E aí eu vou usar uma outra função, que é uma função que chama erros. Essa função erros, ela simplesmente me responde, ou vamos fazer melhor para vocês, vamos mostrar como que ela funciona. A função é a seguinte, erros, ela simplesmente me responde verdadeiro ou falso, caso o valor de uma célula seja um tipo de erro. Então, por exemplo, essa célula aqui é um erro, então ele me responde verdadeiro. Já essa célula aqui não é um erro, é um valor numérico, então ele me responde falso, né? Então eu posso criar a seguinte função aqui. Se o valor da minha linha for, ou se erros, esse aqui for igual a verdadeiro, a gente pode pedir que o Excel nos retome um valor de falha, por exemplo, vazio ou -1, conforme o valor de falha que você queira usar, né? Se não, use a nossa fórmula, ok? E agora vamos espichar isso aqui. O que acontece lá em novembro? Em novembro ele me retoma aqui um valor de falha, um valor de vazio, né? Por quê? Porque no mês de novembro eu não tive leitura, ok? A mesma coisa a gente vai ter que fazer para esses períodos aqui, ó, períodos dentro de um mês onde eu tenho dados em que não houve leitura. Por exemplo aqui, dezembro de 76. As leituras só começaram no dia 16, né? Então eu tenho do dia 1 ao dia 15 sem leitura nenhuma, né? Então, quando o Excel faz a conversão, o que acontece? Em vez de botar vazio, ele botou 0. Né? Isso é ruim, porque depois se a gente for fazer uma estatística, tirar uma média dessa série, ele vai levar esses zeros, que é um valor numérico, vai levar isso em conta. Né? Então, a gente tem que criar uma outra regrinha aqui, adicional, para contornar a situação e impedir que ele retome o valor de 0 nessa situação aqui. Lembrando que 0, a vazão 0 é um resultado diferente da vazão desconhecida. Né? Eu posso ter um rio, por exemplo, um rio do semiárido, onde a vazão em um determinado dia é 0. Né? E aí isso entra na estatística. Mas não é esse caso aqui. Né? Nesse caso eu não tive leitura e ele tem um valor em branco. Okay? Então, tomar esse cuidado. Vocês, no próximo vídeo eu posso mostrar como contornar isso, mas é uma coisa relativamente simples, ok? Espero que tenha ajudado. Ó, abraço.